Amados, a lição de hoje, como continuação ainda do livro de Isaías, iniciaremos o capítulo 45. Na lição passada, podemos falar que já comecei escrevendo dessa forma. O que aprendemos com a lição passada? Então, é algo tanto para recordar os irmãos daquilo que já foi falado, como também estarmos aí exercitando, pensar sobre aquilo que já foi visto. Durante a semana, nós temos aí alguns dias sem lição, e deve ser nesses dias onde nós devemos meditar nas lições que são passadas, tanto nos sábados, como também no domingo, com o irmão Helder. Então, são dias que devemos fazer isso. Devemos estar meditando, devemos ruminar, que é aquilo que já aprendemos, a lição que foi dada, o alimento diário. E o que aprendemos com a lição passada? No capítulo 44 de Isaías, nós aprendemos que o Senhor é o único Deus. Não que eu estou colocando o termo aprender, dizendo que os irmãos não sabiam disso. Não. Mas é o que o próprio livro de Isaías vem trazendo na sua totalidade. Que o Senhor, ele é o único Deus. E Deus também, nesse capítulo 44, ele diz também que a idolatria é loucura. Então, nós vimos esses dois aspectos que ressaltam os olhos no capítulo 44 de Isaías, onde Deus compara aquelas práticas das outras nações à loucura, a algo vão, e mostra para a nação de Israel, olha, isso que eles estão fazendo é loucura. E é isso que vocês querem fazer. Então, que louco vocês são. Olha a situação onde vocês estão se colocando. Vocês, como Deus único, vivo, verdadeiro, fazendo adoração para imagens, esculturas criadas por vocês mesmos, onde pessoas desenham, fazem o formato, utilizam da madeira, a própria madeira que eles utilizam para fazer ali o seu alimento, e depois eles fazem o ídolo e o agradecem, dizendo obrigado por esse alimento, obrigado por toda a bonança na nossa vida. Então, Deus compara esse movimento, isso que o homem faz, como loucura. E aí, tivemos um tempo para pensar, né, sobre exatamente essa leitura, e ver claramente que em algum momento da nossa vida nós podemos também estar agindo como loucos, como nécios. Pessoas que têm o conhecimento de Deus, mas que por algum momento pode estar andando os caminhos contrários daquilo que Deus havia ensinado. Então, essa lição também do capítulo 44 serviu de aviso e principalmente de admoestação para todos nós. Onde Deus ressalta e diz, olha, cuidado, o destino desses não é nada bom. Então, se vocês estão indo esse padrão, imagina a situação de vocês. Como será desesperador. E vimos também, ainda finalizando o capítulo 44, que Deus já anunciou que iria se utilizar de um homem na história para salvar a nação de Israel do cativeiro babilônico, onde nós já vimos no finalzinho lá, onde nós vamos reler novamente. A leitura se dará do capítulo 44, do verso 21, e vamos entrar no capítulo 45. Veremos Deus citar o nome de um homem, que será o Ciro, o rei da Pérsia, e Deus utilizou-se desse homem para tanto salvar a nação de Israel, como também para demonstrar para todos aqueles povos que o Senhor é que o Senhor é Deus. Que o Senhor é quem é verdadeiramente Deus. Então Deus vai se utilizar desse homem, um homem que não era da nação de Israel. Nós vamos ver um pouquinho também sobre a história dele. Mas já adianto para os irmãos que nós não vamos se deter a ele, porque o objetivo das escrituras não é ressaltar Ciro, mas é como eu já falei, é ressaltar que o Senhor é o único Deus. Irmãos, leremos a partir desse momento o capítulo 44, a partir do verso 21. Vamos ler do 21 ao 28 e depois iniciaremos o capítulo 45.
Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Que desfaço os sinais dos profetizadores, das mentiras e enlouqueço os adivinhos. Que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém? Ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo, a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Temos aqui, irmãos, a leitura, onde nós vemos Deus deixando claro quem ele é para a nação de Israel. É até algo aparentemente contraditório, né? A nação de Israel tendo que Deus está se apresentando para ela. E a gente vê que isso vem acontecendo desde o capítulo 1 de Isaías, né? Deus vem mostrando que o povo era um povo que era o povo dele, mas era um povo sem conhecimento dele. Um povo que estava distante dos seus caminhos. E aí Deus vem trabalhando com esse povo, vem demonstrando, vem sendo paciente, vem demonstrando misericórdia para com eles e dizendo, olha, mesmo com tudo isso que eu vou fazer com vocês, com esse castigo que eu trarei sobre vocês, eu também trago uma mensagem de refrigério. Em meio a tudo isso, eu levantarei, eu suscitarei um homem que irá vos salvar. Irmãos, leremos o capítulo 45, do verso 1 até o verso 7, e depois eu terei algumas leituras para fazer com os amados. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Ainda que não me conheces, eu sou o Senhor. E não há outro além de mim. Não há Deus como eu. Eu te cingirei, ainda que não me conheça, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Irmãos, em um determinado dia, no ano de 539 a.C., em nosso calendário, aconteceu o que parecia impossível, a cidade da Babilônia, capital do Império Babilônico.
Naquela noite, a cidade foi derrubada pelo exército medo-persa, comandado por Ciro, também conhecido como Ciro o Grande. A estratégia desse rei foi colocada em prática a partir dos mandamentos de Deus. Quando Ciro decidiu conquistar a Babilônia, ela era destacada entre as cidades do Oriente Médio, talvez entre todas as cidades do mundo. A Babilônia contava com um sistema de proteção praticamente invencível. Gigantescas muralhas cercadas por fossos alimentados pelo rio Eufrates, que cortava a cidade. Então, só para os irmãos terem uma ideia, era uma cidade bem murada, bem fortificada, e entre elas havia, vamos colocar, canais que vinham do rio, levando água para dentro das muralhas, fazendo com que assim eles não precisassem sair necessariamente para ir buscar água. Então, para eles já tinham esse acesso à água lá onde eles estavam, e não corriam o risco de, ao sair, serem massacrados por qualquer pessoa. Então, eles se cercaram e fizeram com que a água pudesse entrar dentro da sua localidade. Mas, em um determinado momento, os homens de Ciro desviaram o curso do rio, baixando o nível da água da cidade. Então, com água pela coxa, os soldados caminharam pelo rio até os portões, que haviam sido deixados abertos. Conta-se histórias que dizem que, alguns historiadores, né, eles trazem, dizendo que eles confiavam tanto na sua capacidade de autodefesa, que nesse dia onde Ciro atacou, eles estavam festejando, eles estavam em festa, estavam se embriagando. E aí, quando se deram por conta, já estavam sendo atacados e não puderam se defender. No entanto, o mais interessante dentro desse contexto é que a conquista de Ciro cumpriu as profecias bíblicas. As profecias de Isaías têm um peso a mais porque foram registradas com uns 200 anos de antecedência. Possivelmente 150 anos antes de Ciro ter nascido. Podemos ver esses detalhes a partir desse momento. Encontramos nas Escrituras, em Isaías 44, 28 e Isaías 45, 1, que já lemos, um homem chamado Ciro conquistaria a Babilônia e libertaria os judeus. Então, antes mesmo desses acontecimentos, Deus já havia predito que isso iria acontecer. Deus também, nesse momento, ressalta que o rio Eufrates secaria, abrindo o caminho para o exército de Ciro. Lemos também aí em Isaías 44, 27. Os portões da cidade seriam deixados abertos. Vimos também Isaías 45, verso 1. E o exército babilônico deixaria de lutar. E aí temos a passagem lá, Isaías, capítulo 13, que já passamos, e também temos em Jeremias, onde retrata esse momento onde eles não poderiam lutar porque já haviam sido surpreendidos pelo ataque. Um ataque que foi orquestrado e, posso dizer que, feito pelo próprio Deus. Então, quando falamos nas Escrituras, muitas pessoas têm essa ideia de ressaltar a pessoa de Ciro, né? Dizer, Ciro foi isso, Ciro foi isso, mas nós temos que entender que foi Deus que fez isso. Então, para Ciro conseguir, de fato, fazer essa libertação milagrosa do povo de Deus, Deus teve que escrever tudo como deveria ser feito, como deveria acontecer. Deus já havia determinado como essas coisas procederiam. E assim aconteceu. Então, em meio a isso, Deus traz e completa aquilo que ele já havia falado anteriormente, onde ele diz quanto tempo o povo de Deus ficaria exilado.
Deus disse: quando tiverem cumprido 70 anos, ajustarei contas com o rei da Babilônia e com aquela nação, e vou fazer dela baldios desolado por tempo indefinido. Conforme mencionado, Ciro capturou a Babilônia em 539 a.C. Pouco depois, ele libertou os judeus, que começaram a chegar à sua pátria em 537 a.C. Exatamente aí 70 anos depois de terem sido deportados. E aí encontramos esse texto trazendo mais claro isso no livro de Esdras, que o irmão já tivemos a oportunidade de ouvir com o irmão uma exposição sobre o mesmo. Quanto à Babilônia, por fim se tornou baldios desolados, mais uma vez confirmando a exatidão das profecias bíblicas. O que é que temos como aprendizado desse contexto? Deus se utiliza de Ciro como uma vara para castigar uma nação que se gabava de sua força. Já aprendemos, irmãos, que contra Deus não há lugar para altivez, não há lugar para esnobar, para se colocar acima daquilo que você de fato é, porque você será derrubado. Deus pega esse homem, utiliza-se desse homem para ferir essa nação, que se gabava da sua força e dizia: nossos deuses nos protegem. Temos água aqui. Então, até um ponto até se falado com os irmãos, eles até entendiam que estar ali rodeado pela água era um sinal claro de que os deuses estavam com eles. E eles faziam sacrifícios, faziam momentos ali, festas até, para esses deuses que eles acreditavam ter poderes sobre ali os rios, o fluxo dos rios e principalmente sobre a fertilidade deles, tanto do campo quanto também deles como pessoas. Então, em Isaías 45, vemos Deus como libertador e Senhor sobre sua criação. E é isso que a Escritura ela ressalta. É isso que ela ressalta. Ela ressalta que, de fato, Deus ele é o Criador. De fato, Deus ele é Senhor sobre sua criação. E é o que nós vamos continuar lendo a partir do verso 8. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro dentre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Então, quem é você para estar contendendo com o Criador? Para dizer que caminho ele deve tomar e qual a melhor solução para determinada coisa. Assim diz o Senhor, verso 11. O Santo de Israel, aquele que o formou, quereis acaso saber coisas futuras? Quereis das ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor. A riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão, e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Então, Deus, por meio desses acontecimentos, e principalmente dessa demonstração de soberania, Deus faria com que aquela nação altiva, que estava ali obstinada em dizer que Deus não era Deus, que eles iriam, a partir desse momento, se dobrar, iriam se quebrantar
e dizer: só o Senhor é Deus. E temos relatos na história que conta de fato esses momentos, onde de fato temos até um historiador, o nome dele é Heródoto, isso, onde ele retrata nos seus escritos, dizendo que chegou um determinado momento onde os líderes lá da Babilônia se reuniram, se juntaram e se ajoelharam e disseram: nós não podemos contender contra esse Deus. E em um determinado momento eles olharam para Ciro e disseram: Ciro, esse Deus que está com você, ele não pode ser vencido. E amados, esse é o Deus que é o nosso Pai. É o Deus que está conosco. É o Deus que cuida de nós. É isso. Amém, irmãos. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém, amados. Amém. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso. Ó Deus de Israel, ó Salvador, envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos, em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Essa mensagem, Amém. ela é maravilhosa porque diz, olha, não há outro. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, e não há outro. As nações poderiam adorar qualquer outro Deus. Poderiam se prostrar para qualquer imagem de escultura. Poderiam até dizer que o Deus da nação de Israel não era o Deus. Mas Deus está aqui se apresentando para o seu povo e está dizendo, olha, eu sou o Senhor, e não há outro. Deus ainda continua, não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então ele venha todos que estão nas outras nações, porque chega um determinado momento onde depois que Ciro libertou a nação de Israel, libertou o povo libertou o povo judeu da Babilônia, onde pessoas que estavam espalhadas por todo o império, em outras nações, puderam se juntar ao povo de Deus. E aí eles vieram. E Deus disse, venha, pode vir. Vamos nos reunir. Pois eles nada sabem, aqueles que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo os anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos. Vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão, e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele.
Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Irmãos, nós não temos glória nenhuma em nós mesmos. Não devemos ter, e nem devemos falar que temos. Toda a glorificação deve ser dada para Deus. Porque, de fato, Ele quem rege, Ele quem é soberano, Ele quem está no controle de todas as coisas. Então, se acontece algo de bom na nossa vida, glorifique a Deus. Se acontece algo de ruim, sei que é difícil, mas glorifique a Deus. Porque todas essas coisas estão dentro do seu plano geral para nós. O seu plano é estabelecido desde a eternidade. Então, o que é que nós podemos aprender com essa leitura do livro de Isaías, irmãos? A princípio, é uma leitura que nos alegra. É uma leitura que nos faz olhar para essa salvação, a salvação do povo ali nesse contexto, onde Deus ele levanta um homem para fazer isso, ele levanta Ciro, o libertador, o chama de servo, o chama pelo seu nome, e diz, eu vou utilizar você para salvar esse povo. Vemos aí o trabalho de Deus. Vemos aí Deus trabalhando para que essa salvação chegasse a esse povo. Não diferentemente, eu não estou dizendo que o texto está dizendo isso, mas nos faz lembrar da obra maravilhosa que Cristo fez. No meio de tragédias, no meio de um afastamento total e de uma escravidão, Deus levantou um homem. Deus se fez homem. Veio, morreu e nos salvou. Não só isso, ressuscitou, que era importante, para nos salvar. Então, que essas leituras, irmãos, não tão explicativas verso a verso, mas simplesmente esse momento para que possamos estar lendo as Escrituras e podermos nos alegrar junto, seja de refrigério para a nossa alma. Que por algum momento, algum deslize dos momentos da nossa vida, nós venhamos a desanimar, que essas palavras nos confortem, nos alegrem, nos façam seguir na caminhada proposta. Porque toda vez que eu leio esses textos, eu me alegro. Eu acredito que os irmãos também. Amém, irmão. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém, irmão. Amém, irmão. Amém, irmão. Amém. Amém. Então, irmãos, no meio de uma situação dessa, numa situação onde o povo poderia olhar e já estavam olhando, estavam dizendo, cadê Deus? Cadê Deus? Poxa, cadê? Aqueles que eram fiéis a Deus já estavam, né? Nesse contexto. Deus, cadê você? Não chega esse momento. E aí nós vamos chegar a ver outros textos assim, se Deus nos permitir. Eu tenho vontade de poder não só ler Isaías do Antigo Testamento com os irmãos, mas também ler Jeremias, Ezequiel, e poder ver junto com os amados. Eu sei que é uma tarefa demorada, é uma tarefa difícil, mas Deus está nos ajudando a fazer isso. E eu espero em Deus que eu consiga fazer isso. Que o Senhor possa me ajudar e que possa nos ajudar a compreendermos as suas verdades. Amém. 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 Como eu havia Amém. falado, os irmãos logo... Amém, irmão. Amém, irmãos? Como eu já havia falado de início aos irmãos, eu falei que a leitura seria breve. E gostaria de, até nesse momento, conversar um pouco com os amados sobre esse aspecto. Vamos lá. Ciro foi um homem que foi chamado por Deus para uma tarefa. Uma tarefa onde ele foi colocado nessa tarefa
e ele tinha que agir conforme aquilo que Deus havia estabelecido. Então ele tinha que seguir todos os parâmetros daquilo que Deus havia já determinado e o instruído a fazer. E por isso eu faço uma pergunta aos amados, porque eu me fiz essa pergunta. Será que estamos agindo conforme Deus requer que nós andemos? Será que a nossa vida está de acordo com aquilo que Deus nos ensinou e nos ensinou a como agir? Será que a tarefa proposta para nós estamos realizando? Será que estamos funcionando no corpo como deveríamos? Eis agora um momento de reflexão, onde nós podemos parar e pensar: o que estamos fazendo da nossa vida? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Certo. E Deus? Vamos parar, pensar, analisar mais um pouco a situação e dizer: certo, isso é o que Deus requer de mim? Isso é o que Deus quer de mim? Será que não estamos nos dando pouco demais para Deus? Porque Ele nos salvou por completo. Nós somos todo dele. Então nós temos esse entendimento. Mas eu só quero me dar uma parte. Mas eu digo que sou todo dele. Então, se eu sou todo dele, eu sou todo dele. Então, como é que está sendo a nossa vida? O que é que estamos fazendo? São questionamentos que eu faço para os amados porque eu me fiz para pensarmos e refletirmos e termos essas respostas, porque nós já temos. São perguntas que tocam lá onde Deus quer mesmo. E mostra e diz: olha, você não está dando aquilo que deveria dar. Você não está fazendo o que você deveria fazer. E, ao mesmo tempo, é uma pergunta que encoraja e diz: faça. Faça. É com essas palavras, irmãos, que eu finalizo a minha fala hoje. Vamos orar a Deus, agradecer por esse momento, pois entendemos que Deus está conosco. Em meio a esses momentos de fraqueza, em meio a esse momento de caminhos tortuosos que tomamos, Deus está aqui para nos recobrar a consciência e dizer: olha, você está agindo como louco. É loucura isso que você está fazendo. Volte. Se você saiu do prumo, Deus diz: olha, alinha, volta. Nós temos um Pai que está conosco. Amém. 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 Amém, irmão. Amém. 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 Oremos, amados. Pai, eu te agradeço por quem tu és. Pela tua santidade, pela tua justiça, pelo teu amor incondicional com que nos amou. Pelas tuas verdades que nos guiam e nos mostram como devemos seguir. Agradeço, Pai, por cada um dos irmãos que o Senhor me deu. Pela família que temos. O Senhor como nosso Pai amado, que nos guia,
nos acolhe, utiliza-se de outros irmãos para nos admoestar e fazer com que retornemos para casa, seguros, cuidados, pois só em Ti temos a esperança. Agradeço, Pai, pela vida que nos deste, por obra tão grandiosa, realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pela vida da igreja, por esses momentos em que estamos reunidos, que Deus possa nos proporcionar mais. E que essa vida seja entendida por nós como uma oportunidade para te agradar e para obedecer os teus estatutos. Pois só o Senhor, Pai, tem as palavras da vida eterna. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Em nome do Senhor Jesus. Amém.